A gente sente na carne, a gente sente na pele. Todo mundo sabe que a liberdade tem seu preço. E o Diário da Manhã paga em dobro esse preço. Ele mudou de nome, mudou de pele, mudou de sede, mas não muda de propósitos. E agora comemora 35 anos, e junto com os 21 anos do 5 de março, são comemorados 56 anos de liberdade. Os artistas de Goiás, grandes nomes da arte goiana, se fazem presente neste momento e com suas obras, que vamos ver em seguida, eles passam a integrar a coleção de artes Diário da Manhã. Uma coleção que já nasce grande, que já nasce importante pela participação e pela qualidade desses artistas e que poderá, a partir do dia 12 de março, ser vista de maneira permanente na sede do Diário da Manhã, que abriga também a DMTV e abriga também todo esse anseio de liberdade que continua brilhando, continua propagando a partir desse posto. Liberdade. A arte começou na minha vida bem... Eu tinha uns 3 anos de idade, eu acho. Porque meu pai já me carregava para os ateliês dos artistas amigos dele, né? Eu estava sempre em contato com esse mundo visual, tanto musical como literário e dança também. Então, assim, graças a Deus eu tive esse incentivo familiar de poder estar tendo contato com as artes plásticas em geral, né? Mas aí, assim, na escola eu não era uma boa aluna, assim, eu era mais na área de humanas e de desenho, né? Eu era uma ótima aluna. E lá para os meus 14 anos eu já sabia bem o que eu queria ser artista. Porque eu pintava tudo, eu rabiscava as paredes da casa da minha mãe, do meu quarto. Então, assim, e quando chegava meu aniversário, eu só queria presente, era tinta, ou então giz de cera, era tudo quanto era coisa, material de artes. E aí, assim que eu fui crescendo, eu fui fazendo vários cursos, fui bailarina por 15 anos também. Mas a arte, aquela coisa de mexer, de estar em contato com a matéria, aquilo me fascinava. Eu até falo que eu sou um pouco alquimista, porque eu gosto de inventar moda, né? E aí eu fui fazendo vários cursos, fiz com Maria Guilhermina, fiz com o Prates, que até já faleceu, até que eu entrei no curso de artes visuais pela UFG e me formei em artes em 1994. Mas desde então eu já trabalhava, eu já tinha, desde 17 anos eu tinha um ateliê que eu ganhei do meu pai, no fundo da casa dele. E ali eu já fazia as minhas experiências, né? E aí, assim que eu me formei, ao invés de eu tentar uma carreira docência, eu fui direto para o ateliê trabalhar mesmo profissionalmente, que é o que eu mais queria mesmo. E aí foram surgindo várias experiências, várias técnicas, até que, assim, por meu pai ter uma casa na beira do Araguaia, eu me encantei pela vida dos índios. O meu padrinho, que na época tinha casa lá, aliás, ele tem a casa, mas ele já faleceu. Ele era o sertanista Cari Passos. E aí ele me apresentou aquela vida de índio, porque na casa dele era índio o tempo inteiro, e ele tentando preservar a cultura, preservar a aldeia, e aquilo me surgiu um amor muito grande pela cultura daquela região. E aí começaram as minhas pesquisas. Eu fui para dentro da aldeia, eu fiz amizade com o pessoal, então eu passava assim, as minhas férias inteiras ali naquela aldeia, pescando, nadando, vendo como que era a vida, o dia a dia deles. E aquilo eu comecei a passar para o meu trabalho. E aí eu comecei a fazer também, preparar a base, não como uma tela assim, pegar a tela bruta, não. Eu já trazia, eu coletava areia do Araguaia, pigmentos de pedras,
essas assim, coisas da natureza, e aqui eu fui desenvolvendo até que eu consegui fazer uma técnica, que eu falo que são 3 etapas para chegar no meu trabalho final. A primeira é onde eu preparo a tela, com essa areia que eu coleto, sem danificar o meio ambiente, porque é pouquinho que eu trago. E misturo, faço uma mistura de bolo com a massa de parede e preparo aquela tela. Aí vem a segunda etapa, que é a gravação da tela, que eu tenho que dar um tempo. Quando a massa começa a secar, eu venho e gravo a tela. E a terceira etapa é onde eu aquarelo a tela, que são várias camadas, por isso que eu consigo esse tom forte. É aquarelado, é aguado, mas são várias camadas até eu chegar nesse tom forte. E aí surgiu essa pesquisa com esse tema Nossas Raízes, que é onde eu trabalho com a fauna, a flora e essa cultura dos índios carajás. E aí eu faço essa brincadeira contemporânea, né, que já é uma coisa minha, única, que eu desenvolvi eu já tenho 25 anos de carreira. Agora com essa fase Nossas Raízes já tem 12 anos que eu venho trabalhando, aperfeiçoando, porque eu estou sempre aprendendo, né? E estou aí alegrando, tive a oportunidade de morar fora, fiquei 4 anos com o meu trabalho, fazendo exposições. Então, assim, o meu trabalho foi muito bem recebido lá fora, justamente porque tem essa brasilidade, né? Porque leva essa cor do Brasil, essa alegria do Brasil. Então, assim, eu gosto muito de pintar sobre a nossa terra, sobre o nosso Goiás, porque a gente tem uma riqueza natural aqui maravilhosa, né? Então eu estou explorando isso. Já tive o privilégio de levar meu trabalho para Miami, para o Chile, para a Bélgica, para a Polônia, para a França, para a Alemanha e para a Holanda. E eu tenho pretensões de levar para o Japão, para Dubai, Nova York, quem sabe, né? Eu gosto muito dos peixes, por exemplo, eu trabalho muito o peixe e a tartaruga. Por quê? O peixe, na linguagem carajá, ele significa a prosperidade, né? Então eu ponho muitos elementos peixes no meu trabalho, justamente para estar sempre invocando essa prosperidade. E a tartaruga também, que eu estou sempre representando ela, até assim, é um bicho que eu gosto muito, até nem sei porquê, mas recentemente eu descobri que a tartaruga, no misticismo, ela é considerada uma guerreira, assim, é o símbolo da longevidade. Ai, os goianos, assim, que eu falo que eu me inspiro muito, é Kleber Gouveia, que já faleceu, Cleia Costa, foi minha professora, que eu admiro e tem um pouco a ver, assim, do meu trabalho. Não tema, nada disso, mas uma escola, né, que eu fiz com ela. E ela também trabalha com muito material orgânico, muita coisa, e eu gosto. Então esses dois são que fazem parte, assim, da minha vida. E a Isa Costa também, eu admiro muito o trabalho dela, das cores vivas que ela usa. Então acho que são esses 3 que estão sempre ligados, assim. A influência do Zé Mendonça Telles, meu pai, na minha vida é muito grande, porque geralmente, na época que eu me formei, pai nenhum queria que o filho fosse artista. E o meu me incentivou demais, porque na época era direito, então, e eu não, queria fazer arte, né? Então ele me incentivou muito, eu sou grata a tudo que eu sou hoje, a orientação dele e da minha mãe também, que mesmo ela não aparecendo, ela estava sempre incentivando. O papel dele é importantíssimo na minha formação, porque eu devo a ele, a isso, né, essa carreira de arte, porque eu não segui a literatura, mas eu segui, digamos que um caminho que ele me ensinou. Hoje até quando eu contei que vocês viriam aqui, ele falou assim, nossa, antigamente eu abri o jornal eu só via eu, agora eu vejo você. E eu fico feliz, eu falo, pai, o senhor que me ensinou, né, então que bom que eu estou conseguindo, assim, até com a minha pouca idade, ter essa carreira, que a gente sabe que não é tão fácil. Diário da Manhã, que nos ajuda muito, abre essas portas e nos dá essa liberdade. Então eu sou muito grata de hoje,
aos meus 47 anos, estar podendo ter essa liberdade, né, de pintar, de estar podendo mostrar para Goiânia um pouco do que eu faço. E graças a vocês, né, que dão esse incentivo. Então eu vou poder mostrar aí para Goiás inteiro e para o mundo, né, porque o diário está no mundo já. Então eu fico muito feliz. O artista não consegue viver preso, né? Então eu principalmente, eu fico, nossa, eu me sinto... Então o que eu vejo de mais importante na minha vida justamente é essa liberdade de criar e de poder fazer o que vem na minha cabeça. Né? Mesmo eu tendo que trabalhar, eu tenho um emprego que não me dá tanta liberdade, mas a hora que eu chego aqui no meu ateliê, acabou, não quero nem saber o que está acontecendo lá fora. Se o mundo está explodindo, se o Datena está lá falando só coisa horrível, eu quero só pintar o belo, porque para mim o que interessa, a arte, ela é bela, apesar que tem coisa feia também, que a gente tem que mostrar, mas eu pus na minha cabeça, na minha concepção, que eu quero mostrar é o belo. O mundo precisa de beleza, precisa de artistas para estar embelezando o mundo. Eu acredito que a gente tem um canalzinho com Deus, né? Porque isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa que vem... Eu não sou dona disso, né? Isso vem, surge, então para mim é um dom espiritual, vem de Deus. Que então eu só tenho que agradecer, que eu fui agraciada com isso. E essa liberdade faz parte da minha vida. O que é importante para mim é isso. Ser artista é ser livre. Se eu pudesse, eu pintava o mundo inteiro. Porque eu tenho essa inquietude, eu pinto qualquer superfície. Entendeu? Eu acho que o artista em si, se ele é bom, ele tem que pintar qualquer coisa. Então, para mim, não importa a superfície. Tendo a tinta e a criatividade que eu tenho, graças a Deus, eu saio colorindo o mundo inteiro. Estou sempre me aventurando pela arte. Seja qual a superfície, qual o tema, eu estou me aventurando.